Olá, olá pessoal. Bem, continuando nosso vídeo sobre o Pong. Vitor Rosetti falando aqui. Vamos seguir então agora para algumas configurações a mais. Então, até o momento, né, nós fizemos aí um jogo de Pong, onde nós temos a bolinha, que ela já quica, ela já vai para os lados, nós temos a movimentação dos dois pads, né, dos dois lados, né, o que já ajuda bastante. E agora falta mesmo a questão mesmo de ter um objetivo de jogo, né, uma pontuação, algo que vai nos permitir finalizar esse jogo, né, o objetivo final dele, tá? E para fazer isso, nós vamos utilizar o script da bola. Então, nós tínhamos criado 3 scripts, um para o jogador 1, jogador 2 e o da bola, tá? Então, nesse processo, a gente vai chegar aqui, vai dar 2 cliques aqui, tá? E vamos utilizar esse script aqui para fazer essa atualização. Bem, primeira coisa, para eu fazer isso, eu preciso criar variáveis que vão contabilizar pontos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, né, nessa parte aqui logo depois da velocidade, fazer assim, ó, int pontos jogue 1 e vou começar com 0. Int pontos jogue 2 e vou começar com 0. Tá? Então agora eu tenho duas variáveis inteiras que vão contabilizar esses pontos para mim. Mas como é que eu vou contabilizar esses pontos? Como é que eu vou garantir que o meu jogo vai saber qual ponto vai dar? Tá? Então, para eu fazer isso, eu vou alçar mão de uma funcionalidade, de uma função especial, tá? E a gente não vai programar no void update, no void start, ela é separada. Ela é a void on collision enter. Opa! On collision enter, tá? Então, essa é a função especial que eu vou colocar aqui, ó, collision batida, tá? Normalmente você vai ver isso aqui como a palavra hit nos códigos da internet, que é a batida, no fundo, é essa batida que a gente vai utilizar, tá? Então, basicamente, agora essa função é uma função que toda vez que um elemento entra em contato com outro, no caso aqui a bolinha, ela entrar em contato com uma dessas paredes, ela vai ter uma colisão, ela vai detectar uma colisão. Essa colisão, ela tem dados, ela tem informações sobre os elementos, tá? É bem parecido com a questão do tiro primeira pessoa, jogos de tiro primeira pessoa, né? Você pega a bala ao atingir um player, um jogador, ele reduz pontos do jogador. Se ele atingir a parede, não faz nada, tá? Então, esse é um processo que está em vários jogos, né? Existem vários jogos. Outro exemplo disso é o Friendly Fire, né? O fogo amigo. Se ele tiver ativo, né? Ou seja, que você pode atingir os seus colegas, a bala vai bateu, é um player, arranca a vida. Se ele não tiver ativo, ou seja, se você atirar nos seus colegas não vai dar em nada, a bala acerta os seus colegas, ele colide com os seus colegas, ele colide com o objeto, né, o player dos seus colegas. Só que ele vai detectar e vai falar assim: opa, isso é amigo, então eu não vou dar dano nenhum. Tá? Então ela basicamente ele ignora a colisão. Então toda vez que ele bater, ele tem uma colisão. E aí, essa colisão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, fazer assim, ó, if batida ponto game object, que é o objeto onde eu bati, ponto name, o nome dele foi igual a x, eu vou fazer alguma coisa, tá? Então, a batida, ele vai bater no objeto, ele vai pegar aquele objeto e vai falar assim, ó, o nome é esse, né? Qual o nome aqui? Então, eu tenho o nome aqui da minha direita e da minha esquerda, tá? Então, eu vou colocar direita aqui por enquanto, vou colocar aqui, ó, direita, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar aquele ponto, pontos, jogador, ponto,
pontos, jogue 2, mais. Pô, mas pontos jogador 2? Bem, agora depende qual jogador está de qual lado, né? Então, se o jogador da esquerda, né, o pé de esquerdo, a gente considerou ele como jogador 1, então vai ser o jogador 1, tá? Então, se ele bater aqui na direita, o ponto é dele. Então, deixa eu colocar aqui, isso, ponto jogador 1, direita, esse aí, ponto é dele. Ao contrário, é o ponto jogador 2. E aí, com isso, eu também vou fazer o seguinte: ao somar os pontos, eu vou pegar aquela bolinha, né? A bolinha, porque ela vai desaparecer, ela vai bater ali, ela tem que desaparecer e reaparecer no começo do jogo de novo. Transforme, ponto position igual a new vector 3. E agora eu tenho que ir ali verificar a posição da bolinha, tá? Que a posição da bolinha é que ela já está aqui no começo, ó. A posição dela é 0, 0, menos 2, tá? Tá aqui na position, tá? Nessa área aqui, ó. Position. 0, 0, menos 2. Então, eu vou usar essa posição. Ela vai voltar para o centro. 0, 0, menos 2, tá? E aí, assim, dessa forma, ponto e vírgula, ela volta a bolinha para o centro do jogo. Só que ele voltar a bolinha para o centro do jogo só, ela vai voltar e vai ficar parada. Ela não vai fazer nada. Então, eu já tenho um código aqui que faz esse processo, certo? Que faz esse cálculo automaticamente. É o start. Então, eu vou chegar aqui, vou chamar aqui o start, ponto vírgula. Então, ao chamar isso, eu estou chamando a função start, ele vai pegar aqui, ó, por mais que ele roda uma única vez, né, por chamada, mas eu posso chamar ele várias vezes. E ele vai rodar essa parte aqui de novo, mandando a bolinha para uma direção. Então, dessa forma, se eu der o play, ó, eu vou deixar ele acertar a barreira direita, se eu conseguir. Aí, opa, ainda não foi. Logo quando você precisa, você não consegue. Aí, opa, ele acertou. Acertou, mas temos um problema. Ele não fez nada. Bem, deixa eu ver se eu salvei o meu script, né? Ah, claro, eu não salvei o meu script. Tá vendo aqui, ó? Tá com asteriscozinho. Se eu não salvar, ele não aplica. Então vamos lá, agora vai ter que ir. Agora tem que ir. Esses pets estão bem grandes, o jogo está bem facinho de proteger. Eu vou reduzir eles depois. Aí, ó. Pronto. E aí ele consegue teletransportar ali para o centro, né? Fazer o processo todo, facilitando assim o game, tá? Então, com isso, eu facilito todo o processo, tá, do game. E eu tenho pontos do jogador 1 sendo adicionados. Bem, deixa eu fazer isso para o jogador 2, tá? Uma vez que você tem a pontuação de 1, você vai ter a pontuação do 2, tá? E eu vou lá fazer a mesma coisa. Else if, tá? Vou pegar o mesmo comando, tá? Colocar aqui. E eu colocar aqui a esquerda, tá? Batida esquerda, a barreira esquerda, né? E aí,
Aqui dentro, eu vou fazer a mesma coisa. Pontos, jogador 2, mais. Tá? Aqui tem um ponto importante. O que acontece? Esse start está sendo chamado. Eu poderia pegar esse transform também e colocar aqui embaixo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse transform daqui e vou colocar no start, tá? Vou colocar dentro dessa função aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Para que ele possa, toda vez que entrar no start, ele vai direto para lá, tá? E aqui eu vou só chamar start. Assim eu limpo melhor o meu código, né? Deixo ele mais limpinho, mais contido, né? E eu não fico repetindo linhas de código, né? Então, agora o que eu fiz? Eu tenho pontuação do jogador 1, pontuação do jogador 2, e ele chama start, onde ele vai para uma nova posição e vai ser aplicada uma força de novo nessa bola. Como é que eu vejo essas pontuações? Como é que eu vou enxergar essas pontuações? Bem, para eu enxergar essas pontuações, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar, tá? E fazer o seguinte, nesse momento eu vou fazer um, um teste, uma forma de eu demonstrar isso sem precisar colocar agora uma ferramenta dentro do Unity, um componente dentro do Unity que faça isso. Então eu vou fazer aqui, ó, debug.log, tá? E aí eu vou colocar aqui jogador 1, 2 pontos, mais pontos, jogue 1. Faço a mágica, jogador 2, 2 pontos, ponto, jogue 2. E aí eu posso salvar. Esse debug.log é uma forma de vocês testarem as coisas, testarem variáveis, ver se está chegando a um certo valor, se ele está entrando numa parte do código. Então, esse comando é muito útil para vocês em vários sentidos, tá? Então, guardem ele com carinho, porque ele serve exatamente para fazer testes no código. Nesse momento, como eu falei, eu não quero adicionar outro componente, outro elemento no Unity, para verificar se está funcionando as variáveis aqui, e se ele está fazendo a pontuação. Então, agora que está salvo o meu código, tá? Está salvo. Eu vou até fazer aquela redução aqui nas barreiras, para ficar um pouco mais fácil, tá? Da bolinha entrar, né? Fiz uma reduçãozinha, não está igual, mas tudo bem, está ótimo, tá? E com isso, eu vou, salvei ali, salvei a cena, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um teste. Para fazer o teste, eu vou jogar o game para cima, tá? E vou clicar aqui no console. Console é onde aparece todos os erros, tudo que é necessário a gente aparece aqui, tá? E é aqui que a gente vai olhar, verificar se há possibilidade de corrigir isso ou não, se há, assim, rapidamente, né? Porque quando você clica no erro ele vai, ou até mesmo mensagens importantes. Normalmente a gente segue uma regra, se é vermelho, é erro, é problema. Se é amarelo, a gente não lê, ele basicamente está funcionando tudo de boas, tá? O amarelo é só um warning, tá? Mas bem, vamos rodar, vamos verificar aqui. Tá um pouco ruim de ver aqui, ó. Opa, ó, pontuação para o jogador 2, pontuação para o jogador 1, tá, ó. Tá aqui, ó, contabilizando. Opa, jogador 2 ganhou de novo, pontos, tá? Jogador 2 de novo, jogador 1, tá? E aí vai fazendo esse processo enquanto a gente está jogando aqui, tá? Quando a gente vai interagindo aqui, a gente vai pontuando, tá? E vendo essa pontuação acontecer, ou seja, meus pontos estão funcionando. Então eu testei, a variável está funcionando, o código está funcionando, está tudo certo. E agora? Agora é hora da gente
né, fazer realmente o que deveria fazer, que é adicionar essa pontuação para o jogo, tá? Para fazer isso, eu vou ter que adicionar um elemento chamado Text Mesh Pro, tá? Que ele vai vir no Canvas, que é onde ele vai cobrir essa parte, vai sobrepor todo essa base com o GUI, ou seja, Graphical User Interface, que é a parte em que a gente vai pegar e vai fazer mostrar na tela, por exemplo, pontuação, vida, o que for, tá? Tem várias possibilidades para isso. Para a gente vai mostrar só a pontuação, tá? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer é essa pontuação funcionar. E como que eu vou fazer isso? Bem, mesma coisa. Botão direito, aqui. Dessa vez eu venho aqui em UI, ou UI, tá? E venho aqui, ó, Text Mesh Pro. Ele cria o elemento Canvas, ele cria isso aqui, e ele vai falar, opa, você precisa importar algumas coisas. Sim, importe, tá? O TMP Essentials, é importante. E importe também os exemplos dos extras, ajuda você um pouquinho depois, tá? Então pode mandar ele importar, não tem problema, tá? Beleza, foi importado, ok. E agora, o mais interessante é o seguinte, agora eu jogo o game de novo para baixo, tá? Tá vendo aqui onde está o texto? Poxa, mas não está aparecendo na minha tela aqui em cima. É isso mesmo, não vai aparecer. Se você vai ter que dar uma volta aqui para trás, ó, vai retornar isso daqui, ó, tá? Veja que ele está, esse branquinho aqui, ele é o canvas, tá? Esse canvas, ele vai seguir esse padrão, tá? De tamanho da tela. Se você clicar aqui na câmera, é o mesmo, o tamanho que tem aqui é o mesmo que vai ter o da câmera. Então ele está sobrepondo a câmera, ele não vai ter contato físico, por exemplo, a bolinha vai bater nele aqui, não bate, ela só passa por trás, né? Então o intuito é que isso aqui fica como se fosse um perfil em cima da câmera. Vou clicar aqui no Canvas de novo, vou pegar, movimentar ele para uma posição que eu acho legal, tá? E vou deixar até como new text para mostrar para vocês que ele altera o texto em tempo real, tá? Mas eu poderia já começar ele com um valor específico. E ao fazer isso, tá? Eu já coloquei aqui, tá legal, a pontuação tá boa. Eu vou renomear ele aqui para pontos 1, já que esse aqui é o jogador 1, tá? Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vou mover ele lá para o outro canto, tá? Vou colocar ele aqui, ó. E vou fazer aqui, ó, renomear ele para pontos 2, do jogador 2. Então agora eu tenho, né? Eu tenho aqui para mim um canvas com dois texts, tá? Sendo trabalhados, dois textos sendo trabalhados. Se eu até colocar aqui, ó, essa parte amarelinha ainda faz parte da canvas, tá? Então coloquei ali um pouquinho para cá, assim, tá bom. E depois a gente vai fazer o teste. Então, beleza. Isso daqui é para quê? Exatamente para a gente poder converter isso e colocar isso eh eh, dentro do jogo para alterar o texto dele. Então, agora para o código, tá? Então, aqui eu adicionei o elemento. Eu vou aqui para o código, opa, aqui, tá? E o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que criar esses elementos, tá? Eu tenho que criar esses elementos. Então, eu vou colocar aqui, ó, public tmp underline text é, 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 pontuacão jogue 1, ponto vírgula, public
tmp underline text pontuacão jogue 2, tá? Então eu vou ter aqui, né, para saber que aqui são os pontos, aqui é a pontuação, aqui é exatamente o texto da pontuação, é onde a gente vai mostrar, tá? Então eu criei esses elementos, se por acaso o Unity reclamar, não estou encontrando isso aqui, você tem que adicionar essa biblioteca. Às vezes acontece ele não adicionar automaticamente, às vezes acontece de ele ficar barrado nisso daqui, tá? Então ele tem que adicionar essa biblioteca aqui, ó, using tmpro. Feito isso, o que eu vou fazer? É simples. Eu não tenho a pontuação aqui, ó, que acontece? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um barra aqui nesses debug log, porque eu não vou precisar mais dele, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Antes de, na verdade, disso tudo aqui, eu vou fazer a pontuação bem aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, pontuação jogador 1, jogue 1, ponto set text. Cadê? O nome ponto jogue 1, pontos jogue 1, tá? Ponto to string. Aí, o que é isso? Qual que é o problema, né? Vamos lá. Aqui, setText para um TMP text, para um texto daqueles ali, é o comando especial para a gente setar o texto, para a gente colocar esse texto no lugar desse new text, tá? No lugar do new text vai entrar um outro texto. E aí nós temos a nossa pontuação, só que o problema da nossa pontuação é que ela é um número inteiro. E aqui só aceita texto, só aceita string. Então, dessa forma, eu tive que usar esse toString para converter essa pontuação de inteiros para texto, tá? Então, dessa forma, eu consigo colocar isso lá. E aí, vou fazer a mesma coisa para a pontuação 2. Pontuação 2. Jogue 2, tá? Salvei. E beleza, meu código está feito. Toda vez que ele entrar no start, ele vai colocar a pontuação e vai fazer esse processo o tempo todo. Volto para o Unity. E agora eu tenho uma coisa a mais para fazer. Eu vou vir aqui em bola, tá? Na bolinha. E quando eu vou olhar aqui embaixo, ó, vai aparecer aqui no script alguns campos. Todos os campos que estão no código que tem o prefixo public, tá? Tudo que tiver aqui public, tá vendo que esses dois não tem? Tudo que tiver public vai aparecer aqui, de forma que seja mais fácil de você editar as coisas aqui, né? Tanto de colocar um objeto aqui, quanto também configurar, por exemplo, velocidade. Eu posso colocar 100, né? E ele vai utilizar o 100 para iniciar a velocidade da bolinha. Então, isso facilita muito a nossa vida. Para esses dois aqui, que eu vou fazer? Bem, pontos 1, não clico, ó. Se eu clicar, só para mostrar, se eu clicar nele, ele muda. Não é isso que eu quero. Eu quero, ó, eu estou clicado na bolinha, eu vou pressionar meu botão em cima do ponto zoom e arrastar até essa partezinha. Pressiono meu botão em cima do ponto 2 e venho até aqui. Qual outra forma de resolver isso? Esse pontinho aqui, ó, esse círculo com pontinho no meio, eu clico nele e eu posso selecionar aqui também, tá? Eu prefiro arrastar, mais simples. Então, com isso, eu tenho acesso, o que eu estou fazendo? Vou ter acesso rapidamente, facilmente, a esses elementos. Eu não preciso sair catando na hierarquia do Unity, tá? Para achar onde estão os elementos do Canvas que eu vou querer alterar. Eu já falo, ó, tá aqui, ó, esse caminho, né? Então, ao fazer isso, o código aqui já sabe onde estará a pontuação 1, a pontuação 2.
Então, facilita demais esse processo. Feito isso, salvo, para garantir que está tudo certo, salvo, tá? E agora, se eu mandar rodar, vamos lá, veja que ele já foi para zero, né? Está um pouco desalinhado ali. Opa, já tem um ponto, tá? 2 pontos, 3 pontos, um ponto para o outro, tá vendo? Então a gente já começa a ter pontuações sendo adicionadas aqui, né? E isso que é super legal. Então a gente já está começando a estruturar um jogo de uma forma mais robusta. Aqui só para facilitar, no Canvas eu vou aqui em pontos 2, eu vou, que é esse daqui, né? Esse canto aqui, eu vou alinhar o texto dele para a direita. Esse daqui, ó. Deixa eu ver como é que ele vai ficar, tá? Só para ver a pontuação, para ver se vai ficar legal. Beleza, ficou bem próximo aqui da base, ó, 0, 0. Tá ótimo. Dá para contabilizar assim, fica melhorzinho, tá? Pronto. Agora eu tenho o meu código feito, com o Canvas aplicado, com a pontuação acontecendo, com os bonequinhos mexendo. Já temos um jogo bem legal, bem robusto. Ainda não temos um game over, ainda não temos uma mudança de cena, mas é isso que a gente vai focar em trabalhar também, tá? Então, nesse momento, nós temos até agora o jogo funcional, tá? Beleza, vou salvar aqui minha cena, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma nova cena, tá? Então eu venho aqui em Project, venho aqui em Assets, tem aqui, ó, Scenes, tá? Eu vou pegar, botão direito aqui, Create, Scene, e vou colocar aqui, ó, Game Over. Vou dar 2 cliques nela, ó, não tem nada no Game Over, a gente depois vai encher isso daqui. Então o Game Over está vazio, vou aproveitar que eu estou no Game Over para alterar o nome dessa cena, tá? Alterar o nome dessa cena, eu vou colocar aqui como Pong, que é o jogo em si, tá? Volto para ela, olha lá, tá aqui de novo, tudo salvo. Lembre-se, as cenas são como se fossem as fases de um jogo. Cada fase tem seus conteúdos, cada fase tem seus detalhes e ele só é carregado para aquela fase, tá? Então, tudo isso aqui, ó, foi carregado para a fase Pong. A Game Over ainda não tem nada. Bem, agora que eu estou com essas cenas aqui, para eu poder chamar isso, para eu poder finalizar isso, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, tem aqui no Pong, né? A gente vai verificar isso rodando. Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, eu tenho que fazer o código, tá? Para fechar. Que código que eu vou fazer? Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, né, já que a pontuação é feita antes, eu vou fazer antes de tudo, antes de qualquer coisa, isso aqui, ó, if, tá? If. Vou colocar dois casos. Ou, tá? Enquanto o e comercial é demanda de um caso e outro, esse aqui é um ou outro. Qualquer um dos que acontecer primeiro, ele vai fazer o if acontecer. Então, vou colocar aqui e fazer o seguinte, if, cadê? Pontos, jogue 1 maior ou igual a 3, ou pontos, jogue 2 maior ou igual a 3, ou seja, quem atingir 3 primeiro, tá? Eu vou fazer ele entrar no modo Game Over. Eu vou jogar ele para a cena Game Over. Como é que eu faço isso? Eu vou usar essa funçãozinha aqui, ó, Cine,
manager ponto load scene, e aqui eu posso colocar ou um nome ou um número. Vamos começar pelo nome e depois eu vou mostrar uma com número. Game over, que é o mesmo, tá? Tem que ser o mesmo que está aqui, ó, do jeitinho, até com caixa alta. Então, game over, caixa alta, tá? Game over com G e O com caixa alta, tá? Então, Scene Manager, Load Scene, é isso aí, feito, tá? Beleza, legal. Então, qualquer um que atingir primeiro mais 3 pontos, ele vai jogar para essa cena. Só que salva aqui o código, só que só isso não vai bastar. Só isso ele não consegue encontrar a pasta, ele não consegue encontrar a cena. Tem outros meios de fazer isso? Tem, mas o Unity tem se tornado cada vez mais chato nesse sentido. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos pelo meio que ele normalmente aconselha. Então, aqui, ó, File, Build Profiles, e aí vai aparecer aqui, ó, Scene List. Scene List. Então, eu posso clicar aqui, ó, Open Scene List, e ele vai ver as cenas. O que eu vou fazer? O Pong já está aqui. Eu vou abrir o Game Over. Tá, ó, cena Game Over, não tem nada aqui, não tem nada aqui. E vou fazer aqui, ó, Add Open Scenes. Pronto, Game Over foi adicionado. E aí lembra que eu falei que ele pode ser chamado pelo nome ou pela, pela pelo código, pelo número? Tá aqui os números aqui, ó. Isso aqui é o índice de cenas, tá, ó. 0, 1. De acordo com as cenas, eles vão aumentando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que 0 é sempre a primeira cena que vai aparecer no seu jogo. E vai ser exatamente o nosso menu. Depois a gente pode criar uma e jogar para lá. Para agora, nesse momento, tá tudo certo, tá tudo feito. É isso que a gente precisava fazer, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o Pong e vou dar um play, tá? Vou deixar aqui os bichinhos fazerem os pontos, tá? Eu tenho até que fazer um ajuste aqui, né? Eles ficaram... Aí, ó. Fez o terceiro ponto, já acabou. Foi para outra cena. Ele foi para a cena Game Over, tá? Então ele teletransportou a gente para outra cena, que é como se você tivesse passado de fase. Então, com isso, nós acabamos de finalizar um jogo, né, com código em que você consegue jogar por completo, você pontua, tá? Você pode pontuar e você consegue mudar de cena. Lembrando, aqui eu fui bem simplório. Eu coloquei qualquer um dos dois que atingisse ia para o game over. Eu poderia fazer uma cena para cada um, ou seja, se um jogador 1 ganhasse, ele vai para um game over, né? Que vai estar, por exemplo, zoando o jogador 2. Ou ao contrário, se o jogador 2 ganhasse, ele zoa o jogador 1, alguma coisa assim, tá? Então, nesse sentido, eu consigo dividir e criar mais cenas e mais processos sem problema algum. Ok? E aqui salvei o meu projeto, garanti sempre salvando ele. Mil maravilhas, tudo certo, tudo ótimo. Bem, eu acho que para esse vídeo já está ótimo, para a gente já trabalhar, ou seja, a gente conseguiu criar um jogo com uma cena, tá? Essa cena já tem o jogo completo, né? Ou seja, com o objetivo de jogo final, e tem a cena do Game Over também, que ainda não está completa, mas que direciona, né? A gente direciona a pessoa lá para esse local, tá? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado por acompanhar até esse momento e até o próximo vídeo.